E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vou falar aqui sobre o moinho de vento na aula dessa semana, certo? Mas, diferente um pouco das aulas que a gente estava vindo, trabalhando, eu sempre contextualizava o que que era, né? O moinho de vento, essa estrutura que ela recebe o vento para fazer movimentar algumas coisas, em alguns casos gera até energia elétrica, em alguns casos é para fazer um movimento, tipo, fazer girar alguma roda, certo? Então temos várias funcionalidades. E o que eu quero trazer é para vocês verem o impacto que o moinho de vento tem numa sociedade. Eu acho isso daqui extremamente legal. Eu assisti esse filme já faz um tempo e aconselho, vou falar qual é o filme no final dessa apresentação aqui para vocês, certo? Então vamos lá, ó. É, Esse cidadão aqui que está aparecendo para vocês, deixa eu tirar aqui minha telinha, certo? É William Kamwaba. Nasceu em 1987 no Malawi. Malawi, para vocês, é um país que fica no sudeste da África, fica ali um pouquinho mais para baixo na África, ali, se você olhar o mapa. Ele era um jovem, certo? Nasceu num vilarejo, aqui até uma foto já boa, assim. Mas ele era um jovem estudante, vem de uma família de fazendeiros, a família deles plantavam grãos, né? Principalmente trigo, outros tipos de grãos, assim, que para macetar e fazer, tipo, farinha, né? Para se alimentar. Então, ele vivia na verdade, ele nasceu em Kasungu, que é um vilarejo, mas ele vivia em Wimbe, que é um outro vilarejo ali próximo, tudo nesse estilo, bem simples, bem bucólico, certo? E ele, já desde pequeno, ele tinha uma aptidão por equipamentos eletrônicos. Ele gostava de consertar rádio para os seus amigos, para os seus vizinhos, né? Que o rádio era um principal meio de comunicação. Lá não tem muita televisão, então o rádio, por expandir melhor, né? Ele acabava. E outra coisa que ele fazia, ele pegava a bicicleta do pai e ia viajar. Na verdade, ele ia para uma cidade maior, onde ele procurava objetos no ferro velho para ser usado nesse tipo de concerto. Então ele ficava revirando o ferro velho para ver o que o pessoal estava jogando fora. Então ele tinha toda essa questão com os materiais. Só que aconteceu um problema, pessoal. Para desenvolver mais, ele precisa da escola. Na verdade, todos nós precisamos da escola. E o problema, como era uma região pobre e tudo, para manter a escola, quem gostaria de ir para a escola tinha que pagar. Não tem a escola pública, né? Lá, então tinha que pagar. E nem todos conseguiam pagar a escola, né? Então por isso que o trabalho começava cedo naquela época. Então, até hoje, na verdade, a África sofre com alguns problemas, alguns países da África sofrem com esse problema de escola pública, que a maioria, ainda, alguns países têm praticamente só escolas particulares. Então, se você, só abrindo um parênteses aqui, né, se a gente procurar, tem vários artistas de Hollywood, celebridades que fazem, vira e mexe, campanhas para construir escolas na África, que é um meio da educação chegar mais longe, certo? Mas não vem ao caso, isso daí é legal saber, mas não vem ao caso. E os pais do William tinham muita dificuldade em pagar a escola, certo? E o que que ele conseguiu? Ele precisava estudar, ele queria muito estudar. O seu professor de ciências começou a ter um namoro com a sua irmã. E, e assim, lá tinha muita questão de costume, né? Para você namorar, você tinha que pedir pro pai, pra mãe, toda essa questão. Então ele começou a chantagear, né? Não fez uma coisa legal, né? Mas foi o meio que ele encontrou ali. Ele começou a chantagear o seu professor, tanto para começar a ter acesso à sala de aula, como também ter acesso à biblioteca. Então ele conseguia fazer isso. Onde ele pegou um livro de engenharia elétrica e produção de energia e começou a estudar, gostava muito dessa parte. Porém, depois o diretor da escola descobriu, né? Acabou tirando o William de vez da escola porque não tinha pagamentos. E mais para frente, esse professor de ciências fugiu com a irmã do William. E a justificativa da irmã falou assim: pai, como eu tô indo embora,
para sobrar mais alimento, né? Porque divide por menos pessoas, então acaba sobrando mais alimento. E aí aconteceu o seguinte, veio os anos 2000, a seca já era bastante, mas veio uma seca terrível, certo? Nessa situação, então os campos de plantação acabaram secando muito, fome começou a atingir mais ainda, já tinha um problema de fome, mas a fome instaurou muito mais nesse pedaço. E outra coisa que acabou acontecendo, quem tinha grãos, o governo acabava distribuindo, né, para o pessoal não morrer de fome, mas quem tinha era roubado, então tinha muito saque de grãos, a pessoa tipo sofria desses problemas. Então toda essa questão você tinha que ser levado em conta. Olha só o sofrimento que essa população estava passando, certo? Então tudo isso foi acontecendo e aí o William teve uma ideia. Na verdade, com o seu conhecimento que ele teve lá de produção de energia com energia elétrica, tinha um poço. Só que o poço eles não conseguiam puxar toda a água dele lá de baixo, que era muito difícil manualmente falando. E ele encontrou uma bomba de água numa daquelas visitas que ele teve no Ferro Velho. Porém, não tinha energia elétrica. Como fazer, né, energia elétrica suficiente? Porque tinha a questão de apagão, não é em todas as casas tinha energia elétrica. Como fazer? Então, ele, com o seu livro de lá de engenharia, ele planejou um moinho de vento, certo? Só que num tamanho mais reduzido para testar para ver se a água ia ser puxada. E o que, que aconteceu? Deu certo. O moinho de vento forneceu energia elétrica para se puxar. Então, mais para frente, o William coloca para o pai dele, para a mãe dele, e fala: ó, deu certo, vai dar certo. O pai tinha um apreço enorme por uma bicicleta, até uma parte até triste, porque tipo, foi a única coisa que sobrou pro pai, a bicicleta dele. E o William fala: pai, se eu desmontar sua bicicleta, eu consigo gerar um moinho maior, fazer um moinho maior, ele vai gerar mais energia elétrica ainda, certo? E aí vai conseguir é, fazer mais energia, mais bombas d'água vão poder ser colocadas nos poços do pessoal do vilarejo, a gente pode abrir mais poços, vai ter mais energia elétrica. Outros equipamentos a gente pode utilizar também, pode utilizar na lavoura. Podemos colocar baterias, foi uma questão que ele colocou também depois para guardar essa energia elétrica, né? Porque você precisa de baterias para guardar ela. Então foi tudo uma questão que foi desenvolvendo. No começo o pai não queria se desfazer da bicicleta, mas a mãe convence o pai e fala: ó, deu certo, por que a gente não tenta? Vamos confiar no nosso filho, né? E deu certo, gente. E deu certo. Então o restante do pessoal que ficou na aldeia acaba abraçando essa causa e aí começa a florir as plantações. Como tem mais água, começa a ser irrigada mais, porque uma das questões que acontecia, não conseguia se plantar muito, porque você só dependia da chuva para regar as plantações. Não tinha energia elétrica para fazer esse trabalho da bomba, levar água para a plantação. A partir disso consegue. Então aí você cai com a bomba, você irrigava, foi aí que você cria um sistema de irrigação, ou seja, para molhar toda a plantação, tirando a água do poço, com a energia elétrica construída do moinho de vento. Olha a importância que o moinho de vento, como um método, funcionou. Então é isso que eu queria trazer para vocês, um moinho de vento, que parece uma coisa tão simples, que são 4 passos, parece um ventilador, na verdade a ideia é a mesma. A única coisa que faz é o vento movimenta ele e movimenta tão rápido que você cria bobinas e gera energia elétrica lá dentro nessas bobinas, certo? E quem tiver a oportunidade, quem tiver o Netflix, quiser assistir esse filme, né? Eu coloquei aqui, chama O Menino que Descobriu o Vento. Acho até interessante você chamar seu pai, sua mãe para assistir com vocês. Fica aqui minha indicação de filme, que é um filme extraordinário. Um filme extraordinário, vocês não vão se arrepender. E com base nisso, toda essa história que eu contei, o que é a minha atividade dessa semana que eu proponho para vocês?
eu quero que vocês façam um texto simples sobre algum inventor. Mas ele precisa ter inventado alguma coisa, professor? Não, não precisa. Se você quiser achar um inventor que mudou, que criou mesmo alguma coisa, não. Mas é só fazer o inventor igual o William, que ele mudou um local que ele vivia, ou melhorou a situação de alguma coisa, certo? Da sua vila, mudou a situação do seu país, melhorou o seu país. Veja, procure. Então, ó, regrinhas para você fazer um bom texto. Pesquisar, pesquise sobre o inventor que vai falar. Ah, o professor, eu quero falar, por exemplo, do computador. Por que será que o computador fez? O que, que mudou o computador? Então, eu vou pesquisar quem que inventou o computador, certo? É um exemplo. Pesquise sobre o invento que ele fez. O computador, o que, que ele ajuda hoje? No tempo de pandemia, o computador hoje, para nós, né, que temos aula assim, é primordial. Terceiro passo, escreva com as suas palavras, né? Você fez toda essa pesquisa, escreva com essas palavras o que, que você entendeu dessas suas pesquisas, certo? Caprichar, galera, caprichar. Já estamos no quarto ano, logo, logo vocês estão indo para o Fundamental 2, que é uma outra pegada. Então eu quero que vocês treinem um pouco essa questão de começar a escrever mais, né? Para a gente fugir um pouco só do computador, vamos começar a escrever mais também. E por fim, não esqueçam de postar no Conexão Digital. Tudo bem? Então, fica aqui minha atividade dessa semana com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado!